A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção, muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Ontem eu fiz o vídeo terminando Juízes, que são 3 capítulos, 19, 20 e 21. Mas, infelizmente, não sei o que aconteceu aqui com o celular e eu não consegui. Então, eu estou refazendo a leitura. Vou ler um capítulo só para ver se a gente consegue essa filmagem e amanhã terminaremos o livro dos Juízes, né? A gente terminou com a morte de Sansão, né? A morte de Sansão, e Mica viu um levita e tomou para si. Mica é um adorador de imagens, né? Aí agora no capítulo 19, os homens de Gibeá e a mulher do levita. Assim, os danitas, né, o povo da tribo de Dan, levou o levita e levou os ídolos que tinha lá na casa de Mica. Aí o capítulo 19 de Juízes. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para falar-lhe ao coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, ao vê-lo, se alegrou por encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve. E ficou com ele 3 dias. E comeram, beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se então, comeram juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o convenceu a passar ali outra noite. E madrugando no 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: Ora, conforta teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e comeram juntos. Então o homem levantou-se para partir com a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu e chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: Vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Vamos para um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Seguiram então adiante e caminharam até o pôr do sol próximo a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. Então, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Levantando ele, pôs os olhos,
viu a este viajante na praça da cidade e disse o velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Viajamos de Belém de Judá até os lados das montanhas de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Pai seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos. Depois, lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa e, batendo à porta, falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vô-las tirarei fora. Humilhai-as e fazeis delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais essa loucura. Só um detalhe aqui, naquela época, né, era um privilégio, um hóspede. Então, se algo acontecesse com esse hóspede enquanto estivesse na casa de alguém ali, aquela família ali seria desonrada. Então, por isso que ele ofereceu a filha e a concubina, porque o homem é o hóspede, né? E se algo acontecesse ali, o mal recairia sobre o homem que lhe deu abrigo. E mal sabendo eles também, esses filhos de Belial, que o homem era um levita, né? O filho de um servo do Senhor, né? E a gente continua no versículo 25. Gente, perdão, o meu celular já tá ruim. Eu vejo daqui a imagem indo e voltando. Deus abençoe que vocês pelo menos consigam ouvir claramente aí o som. Continuamos no versículo 25. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. Depois, ao amanhecer, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Então, levantando-se seu senhor pela manhã e abrindo as portas da casa para seguir o seu caminho, viu que a mulher, sua concubina, estava caída à porta da casa com as mãos na soleira da porta. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém, ela não respondeu. Então, levantando-se, o homem a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, pegou a sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Né? Eu não vou prolongar muito o vídeo aqui, vou fazer ele curtinho hoje para ver se ele vai, se eu consigo, né, finalizar o vídeo. E aqui, né, aí vocês ficam pensando, nossa, mas gente, que frieza, tudo bem, a mulher tá morta, mas depois de tudo que aconteceu, ele ainda cortar o corpo da mulher, né? Mas preste atenção, ele cortou o corpo da mulher em 12 partes. Por que 12 partes? Israel são 12 tribos. Então ele mandou um pedaço para cada tribo, contando o que aconteceu, né? Porque o que aconteceu com ele foi na terra de Israel, né? Foi na tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é povo de Deus. E isso não poderia acontecer, né? O povo de Deus ali, primeiro que não lhe deram abrigo, né? Que era costume do povo de Israel, ao ver um dos seus ali, porque reconheciam-se, né? Os judeus, pois a vestimenta deles eram diferentes e tal.
o jeito de falar, o jeito tudo, como nós hoje reconhecemos pessoas pelo sotaque, alguma coisa assim, né? Então era reconhecível que ali aquela pessoa, e ainda mais o levita, que a roupa dele era diferente, embora não sei se nessa época ele vestia também diferente. Na casa de Mica tinha como que fala, né, a capa sacerdotal. Não sei se foi passado para o levita, mas os levitas normalmente tinham roupas diferentes, né? Eles vestiam de branco, né? Mas a questão é que todos viram, né, um servo do Senhor ali na sua terra, onde todos serviam ao Senhor, e não lhes ofereceu é, hospedagem para passar a noite, que era costume da época. Então ele ficou ali à mercê na praça, mas chegou um homem e esse, sabendo, vendo que era um filho de Deus, o que ele fez? Ele cedeu a sua casa. Ele também não esperava que essas pessoas malignas se aproximassem ali dele, mas isso acontecia muito naquela época, né, de pessoas de fora vir e fazer isso. O que acontece é que quando perceberam isso, quando viram que tinha um irmão, ele não foi acolhido pelo povo. E o próprio levita se sentiu muito mal com isso, com certeza, né? Porque imagina só, você chega na residência dos, aliás, na residência não, mas você chega ali na cidade dos seus e nenhum te acolhe, né? E no caso aqui não é simplesmente uma parentela, né? São irmãos em Cristo. É uma cidade toda, todos ali são filhos de Deus, né? São pessoas abençoadas por Deus e não lhe deram abrigo, mas ele conseguiu abrigo e esse Senhor que lhe deu abrigo para proteger, né, o seu hóspede, que era uma coisa muito, era o costume da época ali, ter um hóspede em casa, você fazer de tudo por esse hóspede, né? Então, o fato dessas pessoas, desses malignos quererem abusar da vida do hóspede, para ele seria uma desonra. Nossa, bom, só o nome já diz, né? Desonra. Então, ele ofereceu ali as mulheres que tinham na casa. E o que aconteceu? Os homens de Belial acabaram pegando a mulher do levita, né? E fizeram o que quiseram fazer com ela, e ela lhe perdeu a vida. Então, ele foi frio ali, ele foi calculista ali. Por quê? Porque ele, sendo um servo do Senhor, sabe que isso não poderia acontecer numa cidade santa. Então, ele chamou a todo Israel, a todos seus irmãos, para contar o que aconteceu e ali tomar as devidas providências, né? Embora em qualquer situação, como eu sempre falo aqui, em qualquer situação, primeiramente você tem que clamar ao Senhor. Ali não fala em nenhum momento que ele tenha conversado com o Senhor, mas o importante é que o mal não pode prevalecer dentro da casa do Senhor, muito menos dentro da cidade que pertence ao Senhor, porque afinal de contas foi o Senhor quem escolheu esse povo para chamar de seu, né? Não fomos nós que escolhemos, foi o Senhor que escolheu Israel para lhe chamar de seu povo e para que o povo pudesse lhe chamar de seu Deus. E me diga quem hoje, até o dia de hoje, quem consegue conversar com o seu Deus claramente, ele lhe ouvir e lhe atender, como hoje os filhos de Deus conseguem, né? Quem tem essa proximidade tão grande com o seu Deus, essa intimidade tão grande com o seu Deus, como temos hoje. Por isso temos que permanecer firmes no Senhor, porque cada dia mais o maligno está se aproximando, querendo derrubar. Ele não quer sair vitorioso porque ele sabe que não sairá. Isso já está profetizado. No final, Deus acabará, Deus jogará o demônio no lago de enxofre. A questão é que ele quer levar o máximo possível com ele, né? Então é aquela velha história, ninguém quer ir para o inferno sozinho? Pois é, o demônio também não quer ir sozinho, ele quer mais almas para ele, porque mais almas para ele significa menos almas para Deus. Então ele vai fazer de tudo para te tirar da presença do Senhor. E ele pode usar de vários artifícios, porque afinal de contas ele tem poderes para isso, né? E ele pode enganar muita gente. Ele se disfarça de anjo de luz
para poder enganar as pessoas. Por isso temos que nos ater à palavra de Deus. Quando surgir alguma dúvida, quando alguém falar alguma coisa referente a Deus, procure, peça a Deus esclarecimento, entendimento e procure na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não mente. E se você tem dificuldade em ver, em buscar, em procurar, hoje tem uma ferramenta que nos ajuda muito, que é o Google. Então, você diz o que quer saber e no final, na Bíblia. E ali ele vai aparecer os capítulos, tudo certinho, os versículos referente àquele assunto que você está procurando. Né? Agora, o importante, não se deve interpretar um versículo só, né? Pois um versículo só ele pode ter várias interpretações e cada um vai interpretar à sua maneira, inclusive o próprio demônio. Então, nós temos que ler, no mínimo, o capítulo todo, para que a gente tenha uma noção do que se refere àquele versículo. Agora, se puder ler pelo menos um capítulo antes, o capítulo que foi lhe mostrado e um capítulo depois, fica melhor para a gente ter uma contextualização. E outros capítulos de outros livros também que completam, né? Porque a Bíblia ela se completa, ela não cai em contradição, ela se completa. Então, o que difere é o ponto de vista de quem escreveu, né? Por exemplo, Marcos, Lucas e Mateus, né? São 3 livros que a maioria dos acontecimentos são os mesmos, mas embora a Bíblia tenha sido inspirada por Deus, quem escreveu foi o homem. Então, automaticamente, o homem vai colocar aquilo ali como ele viu também. Quando foi Jesus Cristo chegando, se eu não me engano, não lembro se foi em Cafarnaum, ele chegando na cidade. Então, em um livro fala que ele estava chegando à cidade, que era o homem na beira do caminho, né? Então, um livro fala que ele estava chegando na cidade, outro livro fala que ele estava saindo da cidade, mas o acontecimento é o mesmo. Só o ponto de visão, não é nem de vista, é o ponto de visão de quem viu ali. Eu vi daqui, eu vi ele saindo, não, eu vi ele chegando, entendeu? Só uma coisa do tipo assim. Mas o principal é o que? Era o homem na beira do caminho. Ele estava ali, independente se Jesus estava vindo ou indo, ele estava ali e o assunto é ele. Então a Bíblia ela nunca cai em contradição. O que ela faz é se completar e normalmente com outros livros. Então é muito importante você prestar atenção no que estão dizendo a você, no que você está escutando e você poder pesquisar, poder olhar, né, ver que realmente Deus falou aquilo, porque a Bíblia toda a Bíblia, não é um livro ou outro, não. A Bíblia inteira ela foi inspirada por Deus. Né? Deus fez a Bíblia para nós, como ensinamento para nós. E ele pediu para que fosse registrado todos os acontecimentos, para que hoje nós tivéssemos conhecimento do poder extraordinário que ele tem. E ele fazia aquilo naquela época e hoje ele continua fazendo. Basta ter fé. Lembre-se que a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda, né, de uma semente de mostarda. Por quê? Porque a semente de mostarda é minúscula, mas se ela for bem tratada, se ela for bem cuidada durante ao longo da sua vida, se transformará numa árvore gigantesca. Então nunca saia da presença do Senhor. Ele nunca abandona ninguém. Nós é que nos afastamos dele. Não permita se afastar do Senhor, porque aqueles que andam no Senhor, esses terão proteção, terão bênção e principalmente terão libertação e salvamento no dia do julgamento final. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, em suas finanças, toque em sua vida pessoal, em sua vida profissional, Pai. Toque em seu psicológico, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a tua vontade. Peço a Ti pelos teus filhos, por favor, Pai, que nos capacite cada vez mais para proclamarmos o teu evangelho. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.